Olá, galerinha aqui do Centro de Mídia do 4º ano. Vou convidar você a assistir esse vídeo do início ao fim, hein, pessoal? Então, vamos fazer esse combinado juntinhos aqui. Eu sou o professor Seba Nunes e vou chamar você mais uma vez para uma super aula de língua portuguesa. Então, se você quiser desvendar os desafios da língua portuguesa juntinho com o professor aqui, então assiste esse vídeo do início ao fim, tá bom? Esse desafio para vocês. Muito bem, galera. Hoje nós vamos falar aí sobre a acentuação de palavras com acento agudo aí. Então, juntinhos aí, vamos para o tema da aula? Então, vamos comigo. Título da nossa aula, oxítonas. Vou deixar aqui para vocês também a habilidade do dia. EF03LP04A. Acentuar corretamente as palavras de uso frequentes. Muito bem, então nós vamos falar sobre oxítonas. Professor, que palavra diferente, oxítonas. E na nossa habilidade está falando aí que nós vamos fazer o quê? Acentuar palavras de uso frequente. Então, duas coisas que eu preciso pensar aqui na aula de hoje. Nós iremos acentuar palavras oxítonas. Professor, eu não sei o que é a palavra oxítona. Vamos descobrir juntinho com o professor? Então, presta atenção nessa aula e, se tiver alguma dúvida, procura o professor aí nas redes sociais, @sebanunes, e a gente vai trocando essa ideia aí juntinhos, ok? Então, vamos aqui. Tela pra gente. Observe as palavras e leiam em voz alta. Leiam em voz alta as palavras. Vamos lá, pessoal. Olha só. A gente tem algumas imagens aí, e embaixo dessas imagens nós temos palavras. A primeira imagem, o que você consegue ver aqui juntinho com o professor? Vou aqui até colocar um marca-texto aqui pra gente. Café. Muito bem. A minha segunda palavra, maracujá. Minha terceira palavra, dominó. Quarta palavra, bambolê. Quinta palavra, avô. E minha sexta palavra, gambá. Muito bem, vamos ler mais uma vez juntinhos, tá? Primeira palavra, café. Segunda palavra, maracujá. Terceira palavra, dominó. Quarta palavra, bambolê. Quinta palavra, avô. E minha sexta palavra, gambá. Já quero que você já vá pensando em juntinho com o professor. Essas palavras têm alguma coisa em comum? Põe na tela de novo. Vamos lá, dá uma olhada nessas palavras. O que elas têm em comum? Vai pensando aí. Tem algo em comum? Muito bem. E eu espero que já está pensando aí se tem algo em comum. Vamos para a próxima tela aqui, mas vai com isso aí na cabeça, tá bom, pessoal? As palavras aqui em destaques para a gente. Café, maracujá, dominó, gambá, avô e bambolê. O que essas palavras têm em comum? Acredito que você já pensou aí. Todas as palavras estão acentuadas. Olha só, vamos lá. Café, acento no fé. Maracujá, acento no já. Dominó, acento no nó. Gambá, acento no bá. Avô, acento no vô. Bambolê, acento no lê. Muito bem, já vi aí, então todas têm acento. Segunda palavra, qual é a sílaba tônica de cada palavra? Vamos recordar, o que é a sílaba tônica? A sílaba com mais destaque, aquela que se destaca. Então, toda vez que eu falar de sílaba tônica, eu estou falando com vocês aí das sílabas que têm maior destaque.
Então, vamos olhar na tela. Nessa altura, a gente já percebeu que as sílabas com acento são as que têm maior destaque. Café, maracujá, dominó, gambá, avô, bambolê. E elas são a última sílaba. Muito bem, então já vi aí duas coisas que têm em comum as palavras. Como posso identificar a sílaba tônica das palavras acima? A sílaba pode ser identificada pelo acento. Então, aqui está bem facinho para a gente descobrir quem são as oxítonas. Todas estão acentuadas. Muito bem. Última perguntinha. Quais são os acentos que aparecem nas palavras? A gente tem dois tipos de acento. Os agudos, como o do café, e o circunflexo, como o do bambolê. Então, a gente consegue ver dois acentos diferentes. Ok. Essas perguntinhas aqui, só recapitulando. O que essas palavras têm em comum? Todas as palavras estão acentuadas. Qual é a sílaba tônica da palavra? Nesse caso, a última sílaba. Todas estão acentuadas e eu percebo aí que elas são a palavra com destaque. A sílaba com destaque, a minha sílaba tônica. Como posso identificar a sílaba tônica das palavras acima? A sílaba pode ser identificada pelo acento. Então, tá bem facinho aí. Eu percebo aí os acentos e já sei qual é a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Quais são os acentos que apareceram nas palavras? Então, os acentos agudos e circunflexo. Muito bem, professor. Vamos avançar? Vamos juntinho, vamos na tela, pessoal. Como é classificada a sílaba tônica de acordo com sua posição na palavra? Muito bem. Então, primeiro, que são as palavras que nós vamos hoje mais falar, as oxítonas. São palavras em que a sílaba tônica encontra-se na última sílaba. Muito bem, vou voltar aqui só para a gente perceber. Então, a gente percebe aí que a última sílaba é a sílaba tônica das palavras, ok? Então, ó, última sílaba de café, maracujá, dominó, gambá, avô, bambolê. Todas estão acentuadas. As paroxítonas são palavras cuja sílaba tônica encontra-se na penúltima sílaba. E as proparoxítonas é quando tem sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Muito bem. Mas hoje quero deixar um destaque aqui para a gente para as oxítonas. São palavras em que a sílaba tônica encontra-se na última sílaba. Então, nós vamos falar só sobre elas hoje, tá bom, pessoal? Então, eu vou deixar aqui um desafio para a gente fazer juntinhos. Quais as palavras abaixo são oxítonas, acentuadas com acento agudo ou circunflexo? Quem são as palavras oxítonas? Tenta pensar aí juntinho com o professor. As palavras oxítonas são as palavras em que a sílaba tônica encontra-se na última sílaba. Então, vamos ver aí quais dessas palavras têm a sílaba tônica na última sílaba. Primeira palavra aqui, gente, amém. Onde está o acento do amém? No men, certo? É a última sílaba? Professor, é a última sílaba. Então, eu posso considerar uma oxítona? Posso considerar uma oxítona. E vôlei? O acento está na última sílaba? Não, professor. Não está. Está no vô, na primeira sílaba. Então, eu já desconsidero.
Parabéns. Onde está o acento e onde eu tenho a sílaba tônica? No bens. Então, é uma oxítona, professor? É uma oxítona. Lápis. Onde eu estou vendo o acento, pessoal? No lá. Está na última sílaba? Não. Então, não é uma oxítona. Médico. Onde está o acento? No mé. Então, professor, é uma oxítona? Está na última sílaba da palavra? Não, então não é. E inglês? Olha aqui o acento. Já consigo identificar aí que está na última sílaba da palavra? Sim, professor, está. Então é uma oxítona. Pivô. Onde está o acento? No vô. Ok? Então eu considero aí que é uma oxítona, porque está na última sílaba da palavra. E a última palavra aqui de exemplo, pássaro. Vamos lá? Onde está o acento? Onde está a sílaba tônica? No pá, certo? Então é uma oxítona. A sílaba é a última da palavra? Não, professor, não é. Então, não é. Então vamos só verificar aqui se a gente acertou. Amém. Parabéns. Inglês. E pivô. Então, as nossas oxítonas hoje são essas 4 palavras. Relembrando, o que é uma oxítona? Onde a última sílaba ela é tônica. E nesse caso aqui, todas as palavras estão acentuadas, que facilitou aí um pouco a nossa vida hoje. Então, todas as palavras oxítonas aí, de exemplo, estão acentuadas. Então, são sílabas oxítonas. Muito bem, pessoal. Então, eu já entendi aí, professor. Então, toda vez que eu ver uma palavra onde a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, é uma palavra oxítona. Certo? Então, a gente deu alguns exemplos aí. Então, vou deixar um desafio aqui para vocês. Vamos lá. Quero que vocês, agora, hoje o que a gente aprendeu? Acentuar corretamente palavras de uso frequentes. Muito bem. Qual é o desafio que o professor vai deixar para vocês hoje? Pesquise aí na internet outras palavras oxítonas e marque no seu caderno. Faça uma listagem de palavras oxítonas e marque no seu caderno. Sempre lembrando que as palavras oxítonas é onde a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Então, posso contar com vocês nesse desafio de hoje? Deixei um desafio para vocês, hein? Então, procura o professor @sebanunes e mostra o desafio aí para o professor. O professor vai amar descobrir aí quanto vocês aprenderam de novas palavras aí oxítonas. A gente está chegando aí no finalzinho da aula. Vou deixar aqui para vocês também a avaliação. Então, se gostou de falar aí sobre palavras oxítonas, avalie aí positivamente a aula. Vamos amar aí receber o feedback de vocês. E continue aí contando com vocês nas próximas aulas aí, tá? De língua portuguesa. Então, vamos fazer juntinho esses desafios. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.